Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui, aproveitando o Dia dos Namorados, para fazer uma reflexões com vocês sobre o que a psicanálise tem a dizer sobre o amor. Vou retomar aqui algumas ideias que eu apresentei no meu livro Nos Laços da Sedução, de 94, que são sempre ideias atuais. Bom, primeiramente que o amor ele esteve nas pautas de reflexões tanto do Freud quanto do Lacan. E o Freud, ele apresenta ali no Introdução ao Narcisismo, de 1914, que ele vai refletir sobre a forma como nós escolhemos os nossos parceiros amorosos, que é o que ele vai chamar de escolha de objeto. E ele diferencia duas. Uma é a escolha de objeto narcísica e a outra é escolha de objeto anaclítica. Que a escolha de objeto anaclítica ela é baseada nos modelos das relações parentais, ou seja, baseado nas nossas relações com os nossos pais. Ou seja, a mulher procura aquele modelo do pai que protege, que provê, e o homem busca o modelo da mãe que acolhe, a mãe que protege, né? Então, essas características elas são fundamentais nas nossas escolhas objetais, né? Já a escolha de objeto narcísica, ela é baseada numa projeção que fazemos do outro sobre nós mesmos, ou seja, buscamos no outro o que gostaríamos de ser, um reflexo do que somos ou um reflexo do que já fomos, ou seja, procuramos no outro um pedaço perdido de nós mesmos, né? Então isso é uma questão importante para a gente refletir o quanto muitas vezes nós não escolhemos a pessoa amada pelo que ela é, mas sim pelas nossas projeções inconscientes, né? Já o Lacan, ele fala lá da questão do desejo como falta, que de certa forma ele se baseou no mito de Platão, que ele apresenta ali no Banquete, que é um tratado sobre o amor, que ele apresenta ali um diálogo sobre o que é o amor, o que é Eros, né? E cada um dos participantes ali do Banquete, Sócrates, Diótima, Aristófanes, apresentam ali ideias do que é o amor, né? E o Aristófanes, ele define o amor, Eros, né? Ele fala do mito do andrógeno, que em tempos muito primitivos, homens e mulheres formavam um único ser, que era o andrógeno, o ser que tinha os dois sexos. Mas por um castigo dos deuses foram separados, e a partir daí passaram a ser seres incompletos. E o Lacan, ele fala do sujeito como sendo alguém estruturado na falta, na incompletude. E o desejo nasce dessa incompletude, que o ser humano, antes do nascimento, ele é um ser completo ali com a mãe. Ele e a mãe formam um único ser, né? Até habitam o mesmo corpo. E aí, com o nascimento, com o corte umbilical, o ser humano ele é introduzido na incompletude, na falta, no desejo, né? Então, por sermos seres incompletos, somos seres desejantes, né? E aí, a linguagem popular sempre fala daquela questão de encontrar a outra metade da laranja, de encontrar a tampa da panela. E o Lacan, ele vai falar não exatamente sobre os ditados, mas ele vai dizer que o ser humano nunca vai encontrar alguém que o complete, né? Ou seja, ele é muito radical em dizer que não existe a tampa da panela, nem existe a outra metade da laranja, né? Então tem uma frase famosa do Lacan que ele disse que não existe relação sexual. E ele diz isso com um sentido que muitas vezes é mal interpretado pelos autores, que ele diz que não existe complementariedade entre o sexo, ou seja, mesmo na relação sexual, não existe um momento de plenitude em que ambos formam um único ser, né? Então, ele diz essa impossibilidade da relação sexual nesse sentido onde não existe
completude, não existe complementariedade, né? Aliás, o Lacan, ele diz sobre o amor que o amor é aquilo que é dar o que não se tem a alguém que não te pede. Lacan, ele muitas vezes ele é sarcástico nas suas teorias, né? Então, ele diz que a incompletude é algo marcante no ser humano. E quando a gente, muitas vezes, temos essa imaginação, essa ilusão de encontrar alguém que nos complete e que nós possamos ser tudo para o outro, para formar uma unidade, não é? E uma coisa que é importante que a gente pensar que se de fato a gente completasse alguém, se extinguiria o desejo, porque o desejo é falta. Se você, entre aspas, né, preenche, completa o outro, você está matando o desejo do outro. Então, tanto esse pensamento do Lacan quanto o do Freud, eles nos ensinam que, primeiramente, é uma ilusão buscarmos a completude no outro e achar que nós podemos completá-lo. E que é importante que exista ali um espaço da individualidade, que o amor não é complementariedade, o amor é troca. Troca é diferente dessa ilusão de que vai ser uma unidade, eu e o outro vamos formar a outra metade da laranja, a tampa da panela, que isso não existe, que o amor é troca, né? A gente tem que respeitar o espaço da individualidade do outro e o nosso espaço, né? E lembrando que o Freud disse que a gente tem que trabalhar essas nossas expectativas das nossas relações com o nosso pai, nossa mãe, né? Essas relações parentais, desses modelos, né? Não procurar o cara que está lá com 30, 40 anos e quer se portar como uma criança, que a esposa ou a namorada é a mãe, né? Que quer buscar a mãe, ou a mulher que quer casar com o pai. Então, a psicanálise nos ensina a que a gente trabalhe nossas fantasias, nossos fantasmas, que a gente procure enxergar o outro como o outro é, e ter a expectativa que o amor, ele é a experiência da troca, não é a experiência da completude, é a experiência da troca, né? E que o Freud, sabiamente, no Mal-Estar na Civilização, ele diz que o modelo de saúde mental do homem é trabalhar e amar, ou seja, poder produzir, explorar suas potencialidades e ter essa troca do amor, né? Ou seja, equilibrar o princípio do prazer com o princípio da realidade. Então, eu acho que a psicanálise tem muito a nos ensinar e eu desejo que todos vocês tenham um feliz Dia dos Namorados, que aproveitem para amar sem cobrar que o outro tenha que te completar ou você completar o outro, né? E aproveito também para convidar vocês que dia 12 eu estou lançando um álbum nas plataformas digitais que é o Canções de Amor. Então, se vocês puderem, passa lá para prestigiar, tá bom? Grande abraço e feliz Dia dos Namorados.